Olá, bom dia. Domingo maravilhoso que Deus nos dá para a gente poder ter mais um tempo aí na palavra de Deus, de reflexão, de avaliação, né? E também, claro, de uma tomada de decisão na nossa vida em relação ao que Deus está nos ensinando nesse tempo. Na semana anterior nós falamos sobre a igreja irresistível, como aquela igreja que se autoalimenta espiritualmente, destacando aí um aspecto fundamental da nossa vida pessoal, que é a nossa devoção, nossa vida com Deus, o modo como nós lidamos, né, com isso diante do Senhor, vida de palavra e oração. E hoje eu quero pensar com você sobre essa característica interessante que é a igreja irresistível, é aquela que se arrisca. E eu queria começar perguntando assim para você: você é uma pessoa que já correu risco por conta de algum objetivo pretendido na sua vida? Como foi isso? Traga a sua memória assim para você avaliar o que é que você fez, né? O que te moveu aquilo e o que é que você conseguiu alcançar naquele que foi o seu objetivo. Eu me recordo de uma dessas ocasiões em que um tempo atrás, eu era noivo da pessoa com quem eu me casei hoje, tem aí os nossos 3 filhos. Eu quis fazer uma surpresa para ela e fui pela madrugada, e no caminho muita chuva, uma ponte havia caído, eu não sabia, tivemos que cortar caminho, né? Não somente eu, mas estavam viajando naquele momento, e a gente demorou mais do que nós esperávamos para poder chegar ao nosso destino. Graças a Deus nós chegamos, mas demorou-se muito e eu corri um risco enorme, né? Ao entrar por um trecho que eu não conhecia, que era totalmente ignorado por mim. Bom, mas eu consegui chegar. A gente aproveitou aquele momento depois para poder compartilhar de como foi aquela experiência também. Na sua vida, você já foi frustrado por alguma decisão tomada e não alcançada? Como que você lidou com isso, né? Muitas vezes as nossas perspectivas mudam por conta de uma frustração nutrida em direção à expectativa. Então, não é a perspectiva que me frustra. O que me frustra é a expectativa não alcançada. Quando eu caminho em cima de uma perspectiva, eu penso naquilo que pode dar certo, eu avalio, né, os riscos daquilo dar certo ou não. Se der certo, eu entendo que eu consegui alcançar o objetivo pretendido. Se não der certo, eu não vou ficar frustrado porque eu poderei avançar de outras formas ou fazer de outras formas. Thomas Edison, por exemplo, ele passou por 2.000 experiências para poder inventar a lâmpada. E alguém disse assim: Thomas Edison, você falhou. Eu disse: não, eu inventei a lâmpada, só que em muitos passos. Ei, o que é que te faz arriscar na vida? Sinceramente falando, quais são os medos que as pessoas têm, que você tem, para não ser alguém que arrisque por conta de um objetivo, de um sonho que você pretende alcançar? Muitas vezes as pessoas, elas são movidas pela culpa, muitas pelo medo, outras, né, pela alegria, desejo de vencer, expectativas grandes. Então essas coisas movem as pessoas. E aí, o que a gente pode pensar numa igreja irresistível como aquela que se arrisca? Na visão de Wayne Cordeiro, ele vai falar dessa igreja que toca o coração de Deus e consequentemente toca o coração dos homens. Ele vai afirmar que essa igreja, primeiramente, que corre riscos, é a igreja que dá um passo à frente. Correr risco não é algo que você faz de forma impensada. Você faz de forma assim: eu quero fazer, tive um sonho, acho que vai dar certo. Não, correr risco é dar um passo à frente em fé. E quando ele fala sobre esse dar um passo à frente, ele fala que a gente busca, nesse sentido, como igreja, novas iniciativas que possam visar a edificação do reino. Eu corro risco, às vezes, de me tornar uma igreja na eterna mesmice. Eu passo o ano, entra no outro ano, termino o ano e as coisas não mudam na minha vida. Então, na condição de igreja, eu preciso entender que a minha vida é dinâmica. Eu preciso dar sempre um passo à frente. Eu nunca posso me contentar naquilo que eu já alcancei e achar que isso está bom
entrar naquilo que a gente chama de zona de conforto e não fazer mais nada para mudar. Conversava com alguém recentemente e essa pessoa disse assim para mim: eu não preciso fazer mais nada para que eu alcance mais sucesso. Eu já alcancei o que eu queria. Isso é muito estranho, né? De repente, porque essa pessoa, ela entrou numa zona de conforto e ela poderia, por exemplo, estar aproveitando o conhecimento dela, o aprendizado dela, a experiência dela e usar isso para transformar, quem sabe, muitas outras vidas. Mas ela olhou apenas para si mesma e disse: olha, eu já estou satisfeito, eu não preciso de mais nada, né? Isso pode acontecer com a gente. Então eu preciso dar um passo à frente. E nesse passo que eu dou à frente, eu não vou fazer isso de qualquer maneira. Eu faço as coisas como igreja em obediência a Deus. Então, correr risco faz parte do nosso crescimento. Hoje eu tenho a oportunidade de viver a experiência novamente de um pai, de uma criança, de um bebê, que já está andando, e eu vejo o tempo todo como que ele vai evoluindo. Cai aqui, levanta acolá, chora, não chora às vezes, olha para a gente, vê o que você vai falar, se você vai danar, se você vai reclamar, mas em todo momento eu percebo, está havendo crescimento, porque através das nossas constantes quedas, entre aspas, que nós levantamos e nos erguemos. Alguém até falou o seguinte, que não é interessante, não importa como é que alguém cai, o importante é como que ela se levanta, né? Então, correr risco faz parte. Ninguém cresce sem isso. E as pessoas que cresceram na vida, elas apostaram em algo. Elas arriscaram, digamos assim, a sorte. Porém, a gente sabe que não foi uma sorte qualquer, mas foi um projeto carregado, né, de um pensamento, de uma perspectiva, de dados, de iniciativas, enfim. Houve, por parte das pessoas que cresceram, todo o empreendimento, né? Não foi apenas uma visão comercial da vida que moveram elas para alcançar um sucesso, mas uma visão de empreendimento que gerou uma transformação, né, de realidade. Então, todas as pessoas que eu percebo que chegaram ao sucesso, elas não tiveram medo de se arriscar. Gente, eu estou no ministério há praticamente 28 anos. Eu já vi muita gente crescendo na vida de forma assim, extraordinária, mas eu vi muita gente também retroceder. E normalmente, geralmente, as pessoas que retrocedem, as pessoas que fracassam, é porque elas deixaram de avançar. Elas perderam a perspectiva de avançar e de construir ainda mais. Elas se acomodaram, entraram numa zona de conforto, ou então colocaram a vida no piloto automático e achou que estava tudo resolvido. Então eu tenho que entender que eu preciso crescer. A igreja que cresce, a igreja que arrisca, ela entende que a fé que ela desenvolve é uma fé viva. Ora, como que você lida com a sua fé? A sua fé que você desenvolve é uma fé para você receber ou é uma fé para você repartir? Talvez nós estamos lendo o Evangelho o tempo todo somente a nosso favor e não a favor de um propósito maior, que é a transformação de outras vidas. Assim como nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, nós também nos movemos para que outras pessoas sejam alcançadas por essa mesma graça. Por isso que há uma diferença na teologia de fé ativa e de fé passiva. Fé passiva é aquela fé que você tem para receber. Fé ativa é aquela fé que você tem para desenvolver. Então, as duas são legítimas. Eu recebo a fé como o dom de Deus, mas ao mesmo tempo eu sou constrangido na palavra a desenvolver a minha fé. Paulo fala lá em Filipenses, para nós desenvolvermos a nossa salvação com temor e com tremor diante do nosso Deus. Ora, então eu sou convocado, convidado, constrangido a viver uma fé, digamos assim, viva, não uma fé passiva tão somente, mas uma fé ativa, uma fé que é proativa, digamos assim. Aquela fé que não consegue ver uma dificuldade alheia e ficar calado, e ficar quieto,
o nosso chamado, então, não é para chegarmos a um destino de estabilidade. Porque para isso muita gente chegou e se acomodou. E se fracassou também, infelizmente. A nossa fé, o nosso chamado, o propósito de Deus para nós é um caminho de crescimento. Eu acho interessante que a gente cantava assim, algumas canções que até mesmo falavam sobre isso, né? E parece que essas canções ficaram no esquecimento e nós estamos pensando às vezes só num crescimento a favor de nós mesmos. Mas quando a gente fala de crescimento, é um crescimento que gera transformação tanto na minha vida como na vida de outras pessoas. Então, para mim, o grande sucesso de alguém não se mede por aquilo que ele conseguiu ajuntar, mas pela quantidade que ele pôde repartir. Não no sentido assim de quantitativo enquanto número, mas de significado que ele pôde na sua vida ajuntar. Veja, para nós vivermos pela fé, nós precisamos estar disposto a romper o equilíbrio da nossa vida. Parece uma expressão bastante dura, mas às vezes o certo equilíbrio gera na gente, mais uma vez eu dizer isso para você, zona de conforto. Então, nós, como igreja irresistível, aquela igreja que aquela que toca o coração de Deus, aquela que as pessoas querem fazer parte dela, é uma igreja que se reveste de significado do que ela faz. Ela não faz por conta só de um resultado. Ela não somente busca números, porque isso para a gente não é o mais importante. O mais importante é se esses números que nós estamos alcançando, todos eles se revestem de um histórico, de um projeto, de um propósito. Ok? Então, o Wayne fala uma coisa que eu achei interessante. Eu vou ler aqui para você. Arriscar-se nunca tem a ver com um movimento de acaso, mas deve ser sempre uma resposta à condução do Espírito Santo. Então, para mim, isso é muito libertador. Quem me conduz a esse movimento de arriscar-se é o Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres também que venceram na Bíblia e foram abençoados por Deus e tiveram sucesso, foram homens também que entenderam isso. E foram homens que o Espírito Santo iluminou as suas mentes e os seus corações. Então você pode temer um novo começo, mas se Deus estiver te chamando, para dar um passo à frente, não hesite. Não haverá caminho mais seguro para você seguir se Deus de fato estiver na frente daquilo que são os seus projetos. Por isso é importante nós buscarmos compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E que nessa hora da gente se arriscar, a gente não venha fazer isso de uma forma obscura, de uma forma duvidosa, mas com muita clareza, com muita perspectiva de certeza para os nossos corações. Existe uma passagem em Isaías que fala o seguinte: alarga o espaço da tua tenda. Isso é uma primeira parte. Nós somos convidados, convocados a estender a nossa vida, a alargar a nossa vida. Porém, o texto diz assim: firma bem as tuas estacas. Então, Cristo falou de uma parábola que eu acho interessante, de alguém que foi construir uma torre, mas não assentou para calcular os riscos, os gastos. E a pessoa lançou mão daquela torre, mas ela veio a ficar envergonhada porque não foi capaz de terminar. Quantos projetos não terminados, irmãos? Quantas coisas mal acabadas também? Quanta coisa que nem começou bem, nem terminou bem também. Por quê? Por que será que essas coisas acontecem com as pessoas, com a gente inclusive? Isso pode acontecer comigo, com você. E como igreja, também pode acontecer com a gente. Então, arriscar-se não significa dar um passo obscuro. Arriscar-se não significa você projetar de qualquer forma as coisas, mas de forma clara, objetiva, diretiva. Então Deus jamais nos chamará ou nos chama para correr riscos em uma situação que Ele já colocou limites. Essa é uma frase de Wayne Cordeiro, que eu achei fantástica. Ora, então eu preciso saber se naquilo para o qual como igreja eu estou me propondo a fazer, se já não foi algo que Deus já estabeleceu um limite. Porque senão eu corro o risco
de querer fazer uma coisa que não está na alçada nem de Deus, nem projeto dele é. Então Deus não vai permitir que aquele que é um limite que ele colocou, que o Senhor já traçou, que a gente avance isso como se isso não fosse algo a ser respeitado. Então existem, na minha concepção, normas. Quando a gente assume risco, segundo Deus, Deus nos guiará. Ele estará conosco. E Ele trabalhará para que aquilo para o qual nós lançamos a mão venha realmente acontecer. E em todas as coisas, Deus sabe que o seu nome será honrado e também glorificado. Então eu quero compartilhar aqui com você rapidamente, conforme o William Cordeiro fala, sobre algumas questões a se pensar de uma igreja que corre risco. Primeiro ele fala o seguinte: comece todo risco com a palavra imagine. Então o que está querendo dizer para a gente? Eu preciso aprender a usar o que Deus me deu de melhor, que é a minha mente. Irmãos, a nossa mente ela tem uma capacidade extraordinária. E às vezes a gente não para, aliás, para pensar sobre os nossos empreendimentos. Nós não conseguimos imaginar como que as coisas poderão ser transformadas, mudadas. Agora, creia que Deus estará à frente. Existem muitas coisas que a gente sonha e não vai para frente. Por que será, hein? Porque às vezes nós deixamos a dúvida e o medo tomar conta do nosso coração. Então, se você tiver consciência, se você tiver convicção de um projeto que Deus colocou na sua vida, ei, nós queremos ouvir você aqui na igreja. Porque eu tenho certeza que a Quinta Igreja é uma igreja de muitos sonhos e projetos. Uma igreja que tem uma visão para fora. E é importante que você entenda que você que nesse lugar faz parte desse corpo. Que a sua vida, que o ministério que você pode desenvolver, que o dom que você possui, ele poderá ser muito bem aqui utilizado para que a igreja aqui seja abençoada, enquanto o corpo, estou falando, né? Essa igreja que possa alcançar aí muitas outras vidas através de você, inclusive. Então, imagine. Segundo, recrute uma equipe de pessoas vencedoras. Irmãos, muitas vezes eu me entristeço com alguns projetos nossos, porque as pessoas elas se limitam ao eu. Então, se eu não estiver no meio, se eu não estiver na frente, se não tiver na coordenação, se não tiver o meu nome, se não tiver o meu símbolo, se não tiver a minha patente, eu não vou. Irmãos, não podemos pensar dessa forma. Nós somos equipe vencedora. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Então eu não posso deixar que o medo, que a inveja, que o ciúme me domine. Eu tenho que perceber que um projeto, ele não visa aquilo que eu quero, mas ele visa aquilo que é o bem do outro. Então eu não caminho na direção daquilo que é o meu pensamento, do que é a minha competência, mas eu caminho usando a minha competência para favorecer o outro. Eu tenho que enxergar o potencial além do problema. Então tem muita gente que só foca no problema. Se você vai compartilhar para ele um sonho, falar com ele sobre um sonho, sobre um projeto, a primeira coisa que ele faz é colocar as dificuldades. Essa pessoa, ela não está apta a fazer parte de uma equipe de vencedores. Uma pessoa que quer vencer, ela entende que o recurso é apenas um meio e não o fim. E tudo aquilo que for necessário para que você seja utilizado, Deus vai dar na medida da nossa fé. Eu tenho aprendido uma coisa muito certa na minha vida, eu penso que você já deve também ter aprendido isso com certeza. A única coisa que Deus quer de nós para vencermos é a disponibilidade. Ora, essa semana agora tivemos um trabalho extraordinário. A gente conseguiu levantar aí mais de 100 cestas. Eu estou aqui com um levantamento extraordinário. 328 pessoas foram alcançadas pela vida da igreja. E nós alcançaremos mais até o final desse mês, com certeza. Já estamos planejando como que a gente vai poder evangelizar essas pessoas que a igreja atendeu, dando pão.
Então, eu quero que você entenda que nós temos aqui, irmãos, como igreja, os nossos ministérios, espaço para você crescer. Eu sei que nós vivemos um tempo de pandemia, mas, irmãos, nem de longe isso tem que impedir a gente de fazer a obra de Deus. Talvez esse é o momento de nós exercermos ainda mais. E eu penso que o que nós conseguimos esse final de semana, só conseguimos porque você, irmão, porque você, irmã, fez parte dessa campanha. Você sonhou juntamente conosco. Você veio aqui e trouxe a sua contribuição. Se você não veio, você vai vir ainda. E você tem orado, eu tenho certeza disso. Então faça parte dessa equipe de gente vitoriosa. Talvez você não está fazendo parte de um pequeno grupo também. Talvez você não está fazendo parte de um ministério. Ei, vamos acordar. Nós somos uma igreja, somos um povo. E esse povo pode ser muito mais forte. Nós podemos alcançar ainda resultados muito mais extraordinários do que temos alcançado. Então, achei muito importante você pensar sobre isso. E outra coisa que o Wayne Cordeiro fala: desenvolva uma inclinação para a ação. Não adianta você pensar, não adianta você só planejar, fazer diagnóstico da realidade, se não existir uma ação. Irmãos, nós temos aqui o Ministério Amor em Ação, que tem feito um trabalho muito bom. Mas eu tenho certeza que, eu acredito, que no coração desse ministério não pode estar havendo nenhum tipo de entendimento, de conformismo. Já fizemos muita coisa. Eu acredito que não. Eu acredito que esse ministério aqui, pelo que eu conheço desses irmãos, eles estão desejosos de fazer muito mais. É assim que tem que ser. Uma ação, e uma ação que é movimentada constantemente, mas com prudência, com paciência, mas não para. Então, a outra coisa que o Wayne Cordeiro fala: permaneça no curso. Olha que interessante isso. Eu visualizo um sonho, eu desenvolvo isso através de um potencial, eu recruto uma equipe de gente vitoriosa, eu desenvolvo uma inclinação para a ação e eu permaneço no curso. Por que alguns projetos morrem no meio do caminho? Porque eles não tiveram consistência, porque eles não tiveram perseverança. Nós não podemos ser aquelas pessoas que começam e não terminam. Muita gente se frustrou na vida porque começaram e não terminaram. Se você é alguém que não tem terminado o que você tem começado, reveja a sua postura diante de Deus, porque Deus não quer que sejamos pessoas assim. Como igreja, eu tenho que ter uma ação, um planejamento, aliás, uma ação e uma perseverança naquilo que eu estou fazendo. Paulo fala assim para nós: não cansemos de fazer o bem. Olha só que interessante. Finalmente, o Wayne Cordeiro fala: tenha como objetivo a grande colheita. Gente, por que todo o nosso trabalho, hein? Por que todo o nosso esforço como igreja que se arrisca? Nós temos uma perspectiva a ser alcançada, queridos. Nós temos um alvo a ser alcançado. Então, nós queremos chegar aí a casa de 2.000 membros, 3.000 membros, 10.000 membros. Queremos ganhar a cidade de Uberlândia para Jesus. Se isso está no nosso coração, eu não consigo fazer isso sozinho. Pastor Lúcio também não consegue fazer isso sozinho. Por melhor que ele seja, mais competente que ele possa ser, mas o pastor Lúcio é uma pessoa só. O conselho não conseguirá fazer isso sozinho. Os nossos diáconos não conseguirão fazer isso sozinho. Agora nós vamos juntar pastores, conselho, diáconos, ministérios, pequenos grupos, enfim, irmãos, nós somos uma equipe grande. Basta apenas nós entendermos a visão dessa igreja aqui, que ela está muito clara para o nosso coração, e nós darmos as nossas mãos para que alcancemos aí centenas, milhares de almas para se renderem a Cristo. Esse é o nosso grande propósito: almas para Jesus. O reino de Deus crescendo através da minha e da sua vida. Pense um pouco sobre isso. Gaste um tempo aí agora com a sua família, quem sabe, refletindo naquilo que você
poderia fazer enquanto igreja nesse tempo. Se quiser vir conversar conosco, estamos aqui atendendo a igreja, no escritório, de manhã à tarde. Marque um horário conosco. Se você quiser fazer parte dessa grande obra, não hesite. Dê a sua mão, dê a sua contribuição e certamente nós iremos colher grandiosos frutos. Que Deus nos abençoe. Quero orar com você. Senhor, nessa manhã de domingo, o nosso coração se alegra porque a gente pode perceber, Senhor, que essa igreja pode ser a nossa igreja. Uma igreja que realmente arrisca-se com projetos definidos, com pessoas, ó Deus, vencedoras, com gente que está disposta a pagar o preço para ver as coisas acontecendo, por homens e mulheres, ó Pai, que se sacrificam de uma forma, Deus, exponencial, de uma forma, Deus, assim, voluntária, disposta para que as coisas aconteçam no reino do Senhor. Pai, nós nos colocamos à disposição do Senhor nesse sentido, para sermos essa igreja que se arrisca. Senhor, nós queremos fazer crescer o número daqueles que vão herdar a salvação. Usa, ó Deus, a nossa vida como instrumento para que isso aconteça. Que alcancemos mulheres, homens, idosos, crianças, jovens, adolescentes, almas para Jesus. É a oração que nós fazemos, no nome santo dele, em nome de Jesus. Amém.